Aula 15. Equações de Pell. A equação de Pell se trata de um caso particular das equações diofantinas quadráticas. Equações diofantinas são equações polinomiais que só admitem soluções inteiras. Equação de Pell é qualquer equação da forma x elevado ao quadrado menos d vezes y elevado ao quadrado igual a 1, onde d é um inteiro positivo que não seja quadrado perfeito. Toda a equação de Pell tem solução. Esta equação, em particular, ficou conhecida historicamente como equação de Pell, homenagem de Leonhard Euler a John Pell. Euler atribuiu erroneamente a Pell o trabalho desenvolvido por William Brooker neste tipo de equação. Historicamente, as equações de Pell foram utilizadas como uma forma de obter aproximações de raízes irracionais. Note que x elevado ao quadrado menos d vezes y ao quadrado igual a 1 equivale, entre parênteses, a x menos raiz quadrada de d vezes y vezes, entre parênteses, x mais raiz quadrada de d vezes y igual a 1. Através das divisões sucessivas e do algoritmo de Euclides, podemos representar um número racional através da expansão em frações contínuas. É possível determinar as soluções da equação de Pell através de frações contínuas. Dada a equação x elevado ao quadrado menos d vezes y elevado ao quadrado igual a 1, em que d é um número inteiro positivo, e desde que não seja um quadrado perfeito, o par ordenado 1, 0 é chamado de solução trivial, pois toda a equação de Pell da forma x elevado ao quadrado menos d vezes y elevado ao quadrado igual a 1 apresenta 1 e 0 como solução. Além da solução trivial, a equação de Pell possui infinitas outras soluções, cuja solução geral é dada por x n mais 1 igual a x1, xn mais d vezes y1, yn, e yn mais 1 igual a y1, xn mais x1, yn, onde x1 e y1 é uma solução fundamental ou solução mínima, ou seja, uma solução mínima diferente de 1 e 0. Caso a equação possua a solução mínima e satisfaça as restrições estabelecidas para o valor de d, a equação possuirá infinitas soluções. Portanto, para resolver a equação de Pell, basta obter a solução mínima. Obtenção da solução mínima. Seja raiz quadrada de d igual, entre colchetes, a 0, a 1, a 2, a 3 e assim sucessivamente. Isso aqui é uma representação em frações contínuas, na qual a 0 é igual a raiz de d e a 1, a 2, a 3, a 4 e assim por diante é uma sequência de números positivos inteiros, sendo A1, A2, A3 e assim por diante, até cá o período de raiz quadrada de d, a solução mínima da equação de Pell é dada por, entre parênteses, x1, y1 igual, entre parênteses, rk menos 1, sk menos 1, se k é par, r2k menos 1, S2k menos 1, se k é ímpar, em que RK dividido por SK é igual, entre colchetes, A1, A2, A3 e assim por diante até AK, sendo RK e SK primos entre si. Ou seja, se o período é K igual a 2, par, calculamos a fração mínima até a 1.
Se o período é K igual a 3 ímpar, calculamos a fração mínima até A5. Se o período é K igual a 4 par, calculamos a fração mínima até A3, e assim por diante. Aplicação no processo de obtenção de raízes quadradas. Vamos estudar a equação de Pell, o processo de resolução e sua aplicação no processo de obtenção de raízes quadradas. Exemplo. Calcule raiz quadrada de 7 a partir da equação de Pell, x elevado ao quadrado menos 7 vezes y elevado ao quadrado igual a 1. A raiz quadrada de 7 ela pode ser representada em frações contínuas por, entre colchetes, 2,1114. Esse número se repete. O primeiro passo consiste em obter a solução mínima da equação dada. O período é 4 par. Né? Por quê? Porque o período ele tem 4 aqui elementos. Logo, calculamos a fração até A3. Então, x1 dividido por y1 é igual a 2, mais 1 dividido por 1, mais 1 dividido por 1, mais 1 dividido por 1. Então, perceba que aqui eu tenho 2, 1, 1 e 1. Né? Isso aí, eu resolvendo aqui de baixo para cima, eu tenho aqui 1 mais 1 é igual a 2, então vai ficar 1 mais meio, aqui embaixo, né, no denominador. 1 mais meio é igual a 3 meio. O inverso de 3 meios é 2 terços, então eu vou ter 2 mais 2 terços, que é igual a 8 terços. Logo, x1 é igual a 8 e y1 igual a 3. E a solução mínima é dada pelo ponto, ou pelo par ordenado 8, 3. Ao variar o valor de n, encontramos as soluções x2, y2 igual ao par ordenado 127, 48, x3, y3, que é igual ao par ordenado 2024, 765, e assim por diante. Quanto maior o valor de n, maior será a precisão. Então, tem aqui as fórmulas, né, para resolução. Então, eu vou substituir, eu vou colocar para n igual a 1, nós temos, aqui no lugar de n, eu vou colocar 1. Então, eu vou ter x1 mais 1 é igual a x1 vezes x1, que é 1 no lugar de n, né, mais dy1, y1, porque é 1 no lugar de n. Então, x2 igual, o valor de x1 nós vimos é 8, então 8 vezes 8 mais o 7, que é o valor de d, vezes o y1, que nós vimos que é 3. Então, vezes 3 vezes 3. Isso é igual a 64 mais 63. Logo, o x2 é igual a 127. Vou fazer a mesma coisa com relação a y, né? Então, substituir. Eu tenho aqui que eu vou substituir n por 1 nessa equação. Eu vou ficar com y igual, e aliás, y1 mais 1 igual a y1, x1 mais x1, y1. Então, y2 igual, o y1 é 3 e o x1 é 8. Então, 3 vezes 8 mais o x1 é 8 e o y1 é igual a 3. Então, eu tenho 3 vezes 8 mais 8 vezes 3, ou seja, 24 mais 24. Logo, y2 igual a 48. Portanto, o par ordenado 127 e 48 é uma solução. Para n igual a 2, ou seja, substituindo nessas fórmulas o valor de n por 2, nós chegamos aqui que x3 igual a 2024.
e que y3 igual a 765. Ou seja, o par ordenado 2024, 765, ele também é uma solução. Aqui, só para ter uma ideia do processo, raiz quadrada de 7 é esse valor. Se eu dividir 127 por 48, que é uma solução, eu vou ter esse resultado. Então, eu tenho aqui a precisão, perceba, no 6, no 4 e no 5, que é aqui. Depois eu passei para n igual a 2 e obtive aqui o par ordenado 2024 e 765. Então, eu tive esse resultado. Comparando aqui com raiz quadrada de 7, perceba que a precisão aumentou. Ficou aqui 6, 4, 5, 7, 5, 1, igual aqui ao que eu tenho aqui. E se eu continuar o processo para n igual a 3, 4 e assim por diante, quanto maior o valor de n, mais preciso será o resultado.